Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao PODES, o podcast que te atualiza dos assuntos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Hoje, o assunto do podcast PODES é gestão ambiental, uma pauta que está alinhada a diversos ODS. Comigo, na co-apresentação dessa terceira edição da nova temporada do PODES, está Rubens Salomão. Tudo bem, Rubens? Oi, Johan, tudo bem? Um abraço a você, quem está nos acompanhando aqui também no PODES. Voltando em ano eleitoral, né? Ano de eleições é também momento importante para a gente falar dos ODS da pauta da Agenda 2030 da ONU, então vamos lá. É isso mesmo, Rubens. E falando de eleições e gestão ambiental, né, para tratar com profundidade sobre esse assunto aqui no PODES, nós recebemos a Luciane Martins, ela que é advogada, doutora em Ciências Ambientais e professora de Direito da PUC Goiás. Olá, professora, doutora Luciane, seja muito bem-vinda ao PODES. Muito obrigada, Johan, muito obrigada, Rubens, para mim é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos aí discutir um pouco essa questão, né, já que as eleições estão se aproximando. Pois é, doutora Luciane, eu queria começar esse bate-papo aqui no PODES falando sobre o papel, né, que a gestão ambiental desempenha. A gente sabe que ela é crucial em diversas pautas, inclusive na promoção da sustentabilidade. Eu queria saber, é possível conceituar a gestão ambiental? Quem que deve ficar à frente desse processo? Bom, quando a gente fala em gestão ambiental, você tem um leque de possibilidades, né? As empresas, elas têm que ter uma gestão ambiental. Hoje a gente fala muito em ESG, né? Que é uma sigla em inglês que significa a parte ambiental, o E, né? O S é o social e o G é a governança. Então, assim, as empresas têm que estar à frente nisso, elas vão ser cobradas por isso. Também a gestão ambiental pública, né? Então, a gente também tem que focar isso. A administração pública, ela tem que primar também pela gestão ambiental. Então, hoje a gente fala em licitações verdes, hoje a gente tem uma série de programas em todos os níveis, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, justamente para trazer à pauta essa questão ambiental que é cada vez mais necessária a discussão, a aplicação de políticas. Então, assim, os governos em todos os níveis, eles têm um papel fundamental nisso. Eles que vão fazer as políticas ambientais. Então, precisa haver, né, evidentemente, profissionais que estejam voltados para isso, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, para fazer valer essa gestão ambiental. Doutora, eu acho que a gente ainda tem pouco disso na eleição, né? Acho que candidatos e candidatas aos cargos majoritários, né? Candidatos a prefeito, a prefeita, acho que ainda falam pouco, né? As campanhas ainda têm isso pouco na sua pauta, né? Na corrida pelos votos, né? Me parece que os candidatos ou os marqueteiros também não entendem que esse assunto ainda lhes traga votos, assim. Queria ter a visão da senhora sobre isso, mas também a pergunta sobre a atribuição do prefeito, da prefeita, né? O cargo majoritário no município pode tratar do quê quando a gente fala de uma pauta tão ampla? Bom, é lógico que quando você fala nessa questão ambiental, infelizmente a gente passou por um momento de muita polarização. Então, assim, de algumas campanhas que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, essa é uma pauta que está meio que deixada de lado. Principalmente no interior, aí os prefeitos têm que estar focados muito para a economia local. E a economia local vai falar de agronegócio. Então, o agronegócio tem que brigar com o meio ambiente. Então, não vamos colocar isso na pauta porque não cai bem. E muito pelo contrário. A gente tem que... Não existe uma polarização entre a parte de produção agrícola, pecuária e a gestão ambiental. Muito pelo contrário. Elas têm que se unir para realmente a gente poder alcançar a finalidade maior, que é aumentar a produtividade, melhorar a economia. Mas isso não acontece se a gente não agregar essa parte ambiental. Por quê? Porque hoje está cada vez mais transparente que a gente está sofrendo processos climáticos intensos e que estão, sim, repercutindo nas produções. A gente não pode esquecer o caso, por exemplo, que teve agora no Rio Grande do Sul. Acabou com a economia, eles estão se reerguendo de uma situação
catastrófica. E o que foi isso? Um evento climático extremo, né? Eu vi uma reportagem bem interessante da BBC, a BBC News Brasil aqui, sobre essa parte econômica, né? De regiões que eram extremamente valorizadas, terras valorizadas, lotes, né? Imóveis valorizados, custavam milhões de reais, hoje não custam nada, né? Não há interesse mais por essa área. Isso é um impacto econômico grande. Mas prefeitos e prefeitas ainda não estão enxergando que as duas coisas caminham juntas, né? Não, e assim, mesmo essa pauta, Rio Grande do Sul é uma pauta importante, a gente pensar que Goiás também pode ter eventos climáticos não iguais. Eu me recordo de uma pessoa na época daquela catástrofe falando assim, não, mas Goiânia nunca vai encher. Né? Então, assim, não temos rio, não temos nada, a gente precisa preocupar com isso. Mas a gente tem que preocupar com o oposto disso, que é a escassez hídrica. Então, assim, a gente já está sofrendo, o Rio Meia Ponte, que é o nosso principal abastecedor, já está com problemas, né? Já o nível está em nível já crítico, um nível de emergência. Então, como que a gente não coloca essa pauta? Como é que a gente vai pensar em numa gestão ambiental, né, dos prefeitos municipais, sem falar, olha, esse rio que passa pela minha cidade, ele é importante. Então, eu vou protegê-lo. Ao invés disso, o que a legislação recentemente fez? Olha, os municípios podem legislar sobre áreas de preservação permanente. A maioria está fazendo o quê? Retirando, né, a proteção dessas APPs. Então, assim, é óbvio, se você deixar agora, nesse sol que está agora, você deixa um prato com água, ele vai evaporar. Então, se você tem um rio e esse rio não tem uma proteção, que são as árvores, vai ter muito mais evaporação e vai reduzir a disponibilidade hídrica. E o que isso tem a ver com produção rural? Tudo. Como é que a gente produz sem água? Então, assim, eu acho que é uma pauta que tem realmente que estar dentro dessa realidade. Se a gente for pensar Goiânia, se a gente for pensar no interior, se a gente for pensar em outras grandes cidades, vão passar por essa questão. As cidades litorâneas têm seus desafios, né? Tem seus amazônicas, desafios. As do Nordeste, cada uma tem problemas também, né? Sim. Eventos que às vezes estão na rotina das pessoas, como na Amazônia, no Nordeste, a seca cai na rotina. Isso. Como as chuvas também no Rio Grande do Sul, elas eram rotineiras, né? As pessoas se acostumavam com aquela subida até um determinado limite, né? Distante ainda daquela enchente lá dos anos 40. Mas as cheias sempre aconteceram. E aí chega um momento em que a mudança climática faz isso tomar outro patamar. E isso pode acontecer no Brasil inteiro, né? Com certeza, já está acontecendo, né? A própria Agência Nacional de Águas já colocou um alerta para alguns rios do norte, né? Rios afluentes do Rio Amazonas que estão em estado crítico, o próprio Rio Amazonas, comprometendo a navegabilidade. A gente sabe que na região norte do Brasil, o principal meio de transporte é justamente fluvial. Então, assim, isso impacta comunidades inteiras que vão deixar de ter acesso ao mínimo, ao básico, chegar alimento, chegar medicamento, né, o transporte de pessoas doentes. Então, assim, a gente tem que conscientizar a população para também cobrar. Não é cobrar só, vamos cobrar o quê? Não, a gente quer que o agronegócio melhore, que se desenvolva cada vez mais. Isso é importante, com certeza. Só que se você não agregar essa parte ambiental, nós vamos ter problema, isso é certo, entendeu? E é preciso de ferramentas específicas para isso, né, doutora Luciane? Lá no Rio Grande do Sul, que é um exemplo mais recente e o mais impactante que nós tivemos, o Cerrado aqui em Goiás, por exemplo, também sofre ano após ano, por exemplo, com seca, com queimadas. E o desmatamento que acontece, inclusive, por conta disso, interfere exatamente no principal recurso, que são as águas. Isso. O Cerrado é exatamente o berço das águas. É possível fazer, por exemplo, pensar numa estratégia para evitar que Goiás também seja o centro de uma possível catástrofe climática? E assim, acho que ampliando a pergunta, né, Johan, as ferramentas que o Johan citou, né, os prefeitos pelo país inteiro, né, pensando nesse aspecto nacional, tem que ferramentas, doutora, para fazer essa gestão ambiental nas suas cidades? Bom, primeiro ponto que precisa existir é uma real preocupação, porque também não adianta a gente ver políticos que vão ter um discurso lindo na área ambiental, mas que não vão
vão fazer nada. Vai dizer que está no plano de governo. Isso, está tudo lindo ali. Segundo, tem que ter pessoal capacitado para pensar, né? A gente tem até um dos princípios do direito ambiental, fala-se em princípio da ubiquidade, que é justamente em toda a decisão da administração pública, ela tem que levar em conta a variável ambiental. Então, se eu quero construir um viaduto, qual que é o reflexo ambiental disso? Né? Eu vou pegar o lençol freático, como é que é a questão de mobilidade, porque a gente tem que pensar dentro das áreas urbanas, evidentemente que eu tenho que me preocupar, tem que existir, né, os parques, as unidades de conservação, que as pessoas possam ter lazer, mas tem essa questão da importância do cerrado, da importância, por exemplo, por que a gente não está na pauta nossa, por exemplo, discutir IPTU verde? Né, com diversas possibilidades, desde de coleta seletiva a, por exemplo, você ter um desconto se você tem uma árvore na frente da sua casa. Melhora o microclima. E a gente está num período de um calor extremo, onde isso faz diferença. Você ter, sim, mecanismos, né, que possam agregar. Então, assim, a gente precisa que isso esteja na pauta real, né, não só no papel, mas na pauta real das ações dos prefeitos e que eles tenham pessoas capacitadas para poder desenvolver isso. E hoje a gente tem vários mecanismos e tem muitas plataformas e tem muito, mesmo o governo federal, tem muitas formas de se ajudar. Então, se a gente pensar em cidades menores do interior, a gente agregar a questão ambiental e a questão de produtividade e pedir ajuda para a Embrapa e ter assistência técnica e tal para desenvolver formas que agridam menos a natureza. Então, a gente já tem, né? Fala-se hoje muito em soluções baseadas na natureza. Então, você repensar o que você vai fazer, como é que você vai desenvolver a economia, mas pensando também na questão ambiental. Né? Então, e não o inverso, a gente, vamos destruir tudo, isso aqui é só mato, né? Então, e aí você volta a essa questão, a importância do cerrado. Mas por que a gente é o berço das águas? Porque a gente tem a vegetação que propicia isso, né? É nesse ponto que eu queria chegar. Como que os grandes centros, vamos colocar Goiânia, por exemplo, região metropolitana, dá o exemplo de um município. A gente não está com o foco na capital goiana, mas fica sendo como exemplo. E olha que Goiânia é uma das mais arborizadas cidades do país, né? É possível Goiânia contribuir com a colocação de mais vegetação nativa? É possível pensar num planejamento dentro de uma cidade como Goiânia que ela contribua com mais vegetação nativa? E aí depois eu vou chegar em outro ponto, que é problemático nos grandes centros também, que são os aterros sanitários. Em alguns locais, né, Rubens, muitos ainda se tem lixões em vez de aterros. Goiânia pode contribuir com essa pauta mais verde? Com certeza, né? A gente tem visto assim e em várias áreas. Conheço, né, alguns movimentos que têm feito também essa parte de colocar a mão na massa e plantar árvores. Então, a gente vê parques que estão abandonados. Então, seria interessante a gente ter também gestões focadas nessas áreas. Quem é que vai gerir um determinado parque? Não é simplesmente porque agora a gente fala, não, aquela área está abandonada, então vamos privatizar. Isso está acontecendo muito. Não, essas áreas são importantes porque é aspecto ambiental daquela comunidade que existe um espaço para lazer, para a prática de exercícios, né? Isso faz bem também, não é só o microclima que melhora, né? É a gente vai falar assim de um ambiente mais saudável. O S do social, né? Isso, é o S do social, você ter essa preocupação com aquelas pessoas que estão habitando ali. Então, por que não chamar a comunidade para ser também guardiã desses espaços? Olha, não vamos deixar o mato crescer, vamos plantar árvore, vamos cuidar, não vamos deixar vândalo vir, né? Isso também existe a gente está num Estado democrático de direito e existe gestão democrática. E gestão democrática tem tudo a ver com gestão ambiental. Quer dizer, você chamar a população para também fazer a sua parte, né? Não é só esperar. É lógico que quem tem toda essa engrenagem para fazer acontecer é o poder público. Mas a população, ela também é solidária, ela quer também uma melhoria para ela. Então, por que não chamar, né, nesses espaços, principalmente espaços de lazer, a comunidade para ajudar?
né? E aí, entrando nessa outra pauta, lixões. Realmente, assim, é um problema gravíssimo. Seguidos prazos já, né? Que não são cumpridos. Isso, parece que no Brasil, lei foi feita para ser desrespeitada, né? Então, assim, nós temos uma lei de resíduos sólidos, linda, maravilhosa, de 2010. E ela estabeleceu 4 anos para encerramento dos lixões, 2014. 10 anos depois, a gente ainda está prorrogando isso e arrumando mecanismos para burlar isso aí para os prefeitos continuarem, né? Porque agora se fala até, tem uma política estadual, né? Em continuar esses lixões funcionando, né? Que dá um prazo de que eles vão chamar de descomissionamento. Então, assim, você está perpetuando uma realidade que é extremamente nociva. Aí a gente entra no ambiental, no social, no econômico, porque o ambiental você está... a diferença de aterro sanitário e lixão, uma delas é que não tem uma cobertura para o solo, não tem uma proteção. Então, o chorume todo, né, vai escoar, vai contaminar lençol freático, vai contaminar solo, vai contaminar rio, cursos d'água, o que tiver por ali. E, em cima, a gente também precisa de uma proteção, que lixão não tem, né? Então, por isso vai ter tanto urubu, por isso vão ter tantos outros vetores de doenças. E pessoas vão lá para catar lixo, né? Então, assim, se a gente tivesse implantado realmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a realidade ia ser outra. Porque você ia trocar essas pessoas, esses catadores que vivem numa condição que não é humana, né? Você não tem dignidade ali. E você passa para uma coisa que é altamente rentável e que em vários locais já se descobriu. Esse lixo que a gente fala, que é o resíduo sólido, ele é matéria-prima para outras coisas. Eu queria perguntar, doutora Luciane, por que é tão difícil essa transição? Porque a gente está às vésperas, por exemplo, de uma COP, de sediar uma COP. E o que impede que, depois de se discutir a possibilidade de ter o aterro sanitário, de fazer de fato essa transição? Transformar uma região, ou pelo menos deixar de utilizar uma região que é usada como lixão, para que ela de fato passe a ser um aterro sanitário. O que tem de empecilho? Primeira coisa, vontade política. Então, no começo, na década de 2010, quando veio a lei, tinha muito recurso público para isso, mas não existia vontade política. Hoje a gente pode falar, não existe tanto recurso público, que eles foram pulverizando, por assim dizer. A gente tem uma série de emendas parlamentares, isso, aquilo, uma série de coisas estão sendo discutidas dentro do Congresso e também no Supremo, sobre a legalidade, a constitucionalidade de algumas formas ali. Mas não existe, efetivamente, vontade política. Por quê? Porque você pegar e começar a descartar lixo num solo ali de qualquer jeito, você não está gastando dinheiro. A partir do momento que você fala, eu vou ter um aterro sanitário, isso é uma obra. Isso custa, entendeu? E a gestão disso também custa. Então, eu tenho interesse em fazer isso. Isso vai me trazer voto? Ou vamos fazer um elefante branco e a população vai ficar feliz porque eu fiz aquilo ali e pronto, e vou deixar minha marca registrada, né? Então, essa parte de saneamento básico, ela é básica, ela é fundamental. A gente tinha que estar com essa pauta mais evoluída. A gente está com uma política, né? O novo marco do saneamento básico, que é bem recente, né? Foi agora, tem 2 anos que a gente aprovou esse marco, e ele estabeleceu, lógico, elasteceu o prazo para a questão dos resíduos sólidos, porque está vinculado, né? Mas estabeleceu a necessidade de universalização do saneamento básico, principalmente para que as casas tenham acesso à água potável, ao esgotamento sanitário. E será que a gente também vai conseguir isso até o prazo estabelecido na lei, que é um pouco depois de 2030? Então, assim, será que a gente vai ter isso? E isso vai refletir de novo no aspecto social. O quê? A gente já sabe, a ONU já falou, e a gente pode replicar isso para o Brasil, que cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, você deixa de gastar 4 com saúde.
Então, assim, é lógico que isso desafoga também o nosso sistema de saúde. Por quê? Porque a maior parte das doenças que são causadas é justamente pela ausência de tratamento de água, né? São doenças causadas por justamente esses fatores que a gente está falando. Né? Esgoto, lixo, né? Falta de tratamento da água, a água que vai chegar na casa é imprópria. Então, uma série de questões aí que tinha que estar na pauta e falar assim, nós vamos dar efetiva condição de desenvolver a política de saneamento básico no nosso município. A gente quer universalizar, né? Quer que esses serviços cheguem para a população, né? Principalmente água potável, esgotamento sanitário, é o que está na lei. Certo? E nós vamos, sim, é custoso, custa caro construir um aterro sanitário? Vamos fazer um consórcio, né? Ou vamos nos juntar municípios menores e um desses municípios abrigar esse aterro sanitário, né? Então, a gente fala hoje, e tem mecanismos legais para a gente falar em governança interfederativa. O que é isso? É você fazer a gestão da sua cidade, mas também compartilhando dos problemas comuns de outras cidades vizinhas às suas. Você pode ter essa parte de saneamento, fazer um pool também de municípios interessados nisso. Você pode, na parte dos aterros sanitários, fazer isso, né? Evidentemente, governança interfederativa significa vários municípios, mas também Estado, também em nível federal. Então, recursos federais, mas que sejam bem aplicados. A gente não está tendo, o problema é esse. A gente não sabe para onde está indo o dinheiro que a gente paga de imposto. E a gente sabe que a gente passa quase metade do ano só para pagar imposto. Onde é que vai esse dinheiro? Dinheiro tem, então não dá para falar, não, meu município não tem, então eu estou aqui com o pires na mão e falar, eu preciso continuar com lixão, porque eu não tenho... É cômoda a situação, isso, né? É cômodo, eu vou usar o dinheiro por outras coisas. Doutora, ainda voltando à questão das atribuições de prefeitos, né? Uma parte importante é o licenciamento ambiental, né? Uma parte desse licenciamento fica com as prefeituras. O que é importante a gente observar e cobrar já dos próprios candidatos, né? De posicionamentos que eles podem apresentar em relação a esse trabalho de licenciamento? O que a gente normalmente, costumeiramente vê é uma permissividade, né, nos municípios. Assim, eu acho que é muito importante a participação dos 3 entes da federação, tanto nível nacional como estadual, mas o município também está com essa pauta ambiental. Só que, assim, a gente vê ainda vários municípios onde isso não é uma prioridade. Por isso que eu estou colocando, sempre enfatizando a necessidade de você também ter técnicos que entendam sobre esse assunto específico. Por quê? Porque você vai ter uma pressão local muito forte de políticos, de pessoas influentes que vão falar, eu quero que minha licença saia. O setor econômico, né? Isso. Então, assim, o que precisa é ser observado o que está na norma, e isso é importante. Por quê? Porque eu não posso conceder uma licença para jogar, por exemplo, um efluente num rio que vai abastecer a própria cidade ou a cidade vizinha. Então, assim, as normas que existem não são para emperrar, né, o crescimento econômico, é sim para dar segurança nisso, naquilo que eu preciso, né? Então, assim, é importante que os municípios também observem o que eles podem licenciar. Então, ficou restrito para os municípios o licenciamento daquelas atividades de impacto local. Então, tem que respeitar isso. Eu não vou poder, por exemplo, licenciar um aterro sanitário. Por quê? Porque isso está na lei, tem uma resolução do SEMAN, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que isso aí é uma atribuição da Secretaria Estadual. Então, assim, o que me cabe são coisas menores, mas eu também tenho que ter preocupação com isso. Eu tenho acompanhado alguns casos aqui no interior de Goiás, que é assim, olha, a gente agora vai fazer chácaras.
Então, a gente vai fazer chácara e nós vamos abrir tudo em zonas rurais. Então, assim, isso é incompatível. Você pensar, não, vai melhorar economicamente. Num dos casos que a gente acabou analisando, de uma cidade aqui muito conhecida no estado de Goiás, né, justamente era o seguinte, o prefeito fez isso porque achou que era importante para desenvolver a economia e, no final, a gente fez uma análise de que isso não vai melhorar a economia, isso vai empobrecer o município, né? Principalmente pelo aspecto que eu vou estar reduzindo a área de vegetação, que é importante. E segundo, as pessoas que vão lá só para lazer, elas já vão prontas para ficar lá. Elas não vão na cidade, né? Consumindo na cidade. Elas estão querendo uma área para sossego, para ficar lá. Então, isso já é comprovado. O que eu melhoro em termos municipais nisso? Nada. Mas é lógico que tem uma pressão, né, de pessoas influentes dentro da cidade que querem isso. Doutora Luciane Martins, obrigado pela participação conosco aqui nessa terceira edição do PODES para falar sobre gestão ambiental tão amplamente, né, e passar o recado para quem quer ser gestor municipal, que é uma pauta que é preciso se preocupar. E desde ontem já, né, Rubens? Obrigado, doutora Luciane, mais uma vez. Eu que agradeço. E aí, lembrando, né, já que a gente está discutindo ODS, né, e também gestão ambiental, que vai ter um congresso muito importante aqui em Goiânia, dias 11, 12 e 13 de setembro, no Teatro da PUC Goiás. É o congresso da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Então, vão ter profissionais, professores do Brasil inteiro nessa área e justamente discutindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, na área urbana, a parte de clima, vegetação, então é muito importante também a participação. Fica o convite, Goiânia, Goiás, mais uma vez, né, no centro das discussões ambientais. Doutora Luciane Martins, ela que é advogada, doutora em ciências ambientais e professora de Direito da PUC Goiás, participou conosco aqui do PODES, edição de número 3. Obrigado, Rubens, também pela co-apresentação, por dividir a bancada aqui. Valeu, Johan. Tamo junto e até uma próxima oportunidade. Até a próxima PODES, que fica disponível nas nossas plataformas, lá no @sistemasagres_ e também no perfil Sagres TV lá no YouTube. Até a próxima.